Boas, boas, maltinha, maltinha. Já temos aí o Mister à espera, ok? Portanto, juntem-se, vão juntando. Vou já dizendo que vai ser uma entrevista pacífica, ok, malta? Se quiserem entrar em perguntas e deixar o vosso follow, fiquem à vontade. Eu vou vendo depois, consoante a live vai começando, está bem, malta? Portanto, fiquem tranquilos, divirtam-se, aproveitem. Vão escrevendo aí no chat também, que também é importante. Portanto, vou já ver se posso avançar com o Mister. Ou não. Boas a todos. Vamos lá embora. Boas, boas, Mister. Consegue-me ouvir? Tem de ligar o micro. Tem de estar o micro desligado. Enquanto o Mister depois vai fazendo aqui, vai pondo o áudio. Ainda Vai não me ouvir está. agora? Agora já estou, agora já estou. A sua voz tá como se estivesse em vidro, tá raspada, tá raspando. Mas consegue-me ouvir bem? Consigo ouvir, mas consigo ouvir com Ok. tava muito bom. Vamos lá ver se agora fica melhor ou não. Continua. Vou falando, veja lá agora se está melhor. Não, continua igual. Não lhe sei dizer o porquê. Só se for de alguma coisa de conexão. Acho que não. A internet tá boa, mas tá raspando a sua voz. Veja lá agora, Mister, se está melhor, se não, Não, continua igual. continua igual. Infelizmente depois não consigo Quer fazer ligar, nada. quer ligar e desligar de novo para ver se é a chamada? Podemos fazer, sim, podemos fazer. Tá? Então Então já vai. lhe volto a ligar. Tá. Dê-me só um bocado. Malta, diga-me só se o micro para vocês está bom ou não. Digam-me só se o micro está bom para vocês. Vão dando a vossa feedback. Por favor. É importante. Está ótimo. Peço desculpa que isto é processos depois de micro assim. Boa, 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 boa. Já sabem que isto é um bocado chato, pois não parte só de mim. Vamos ver se o Mister entra. Porque o micro está certo. Se está bom para vocês, também tem de estar bom para ele. Está bom agora? Está melhor agora, Mister? Agora tá muito boa. Pronto, ótimo, excelente. Agora tá Excelente. boa. Então vamos lá começar. Vou só aqui Então vamos passar a lá começar. tela. Vou só aqui passar a tela. Aqui falta só. Aqui falta só. Aí está. Pronto, agora está excelente. Pronto, a malta já está aí, já vai se juntando pouco a pouco. Primeiro de tudo, Mister, muito obrigado por ter aceito o convite. Nunca é Eu que fácil, agradeço. nunca é fácil chegar ao patamar que o Mister está, pois o Mister foi, para quem está esquecido ou quem não acompanha o futsal, é campeão nacional em título. Portanto, não é fácil chegar a esse patamar, digamos assim, de treinadores e não ter hesitado tampouco em perguntas nem nada disso, aceito logo de seguida. Portanto, um agradecimento muito especial ao Não, Mister mas por estar aí. eu agradeço, pá. Não tem cá isso de status, não. Ser treinador é cargo, ou seja, é passageiro, sabe?
É O verdade, importante é o que a gente leva, as amizades que a gente faz e a pessoa que a gente, desde lá da mamãe, se criou para ser humilde, estar sempre com os pezinhos no chão. Não tem nada disso comigo, não. é verdade, sim senhor, mister. O que é que eu lhe ia começar aqui? A minha entrevista vai ser um bocadinho diferente do que eu tenho visto por aí, pois o mister tem sido um bocado massacrado, digamos assim, entre aspas, ao longo de agora, desde que acabou a época, e eu não quero entrar muito por aí, acho que já chega de massacrar esse tipo de Já assunto. também, é. Deixa o Benfica guardadinho, foram boas memórias ali, É verdade. Vamos, falei o que tinha para falar e obviamente siga, que ao vamos longo em da frente. entrevista tenho que passar para o Benfica, para fazer parte da sua carreira, A gente passa ali, a gente passa ali. mas não vou massacrar com esse tipo de perguntas mais agressivas. Eu considero mais agressivas. O Mister também já deve estar farto desse assunto. Não, pá, é um assunto, pronto, veio de lá, eu tive que responder porque estava, entrou pelo campo da índole Pronto, e sem pronto, problema. pronto, tá respondido e siga, tá assunto encerrado. Sem problema nenhum. Como é que eu vou começar? Vou começar, obviamente, pelo seu percurso como jogador. O Mister começou no seu país, no Brasil, depois veio para Portugal, jogou em Espanha, jogou na Rússia, já jogou em várias equipas. A minha primeira pergunta é: Primeiro na Itália, sim. primeiro em Itália. A minha pergunta é: o futsal entrou muito cedo na sua vida. O que é que o apaixonou a esta modalidade? Bom, eu venho de uma família humilde, né, e a gente tinha no futsal, o encontro familiar, né, meu avô jogava, eu lembro de ir no pavilhão, minhas primeiras memórias já eram dentro de um pavilhão, seguindo meu avô, e meus outros tios, mas teve um tio em especial que esse jogava muita bola e desde pequenininho me levava para os pavilhões, ou seja, a minha memória de brincadeiras, de tudo é dentro de um pavilhão, então não tem como fugir muito disso. Joguei futebol 11 durante em paralelo com o futsal, mas a paixão pelo futsal sempre falou mais alto e não era uma questão financeira, era muito mais jogar e ganhar dinheiro com aquilo que eu gostava do que tentar a sorte em outro desporto. Ou seja, a família tá no sangue, agora vem meu filho, ou seja, tá no sangue e o jogo ele é maravilhoso, pá, é maravilhoso. Ainda Não tem bem. como não gostar. Tive aqui já um bocadinho de introdução a falar da longa carreira que o Mister teve. Representam clubes com realidades completamente diferentes umas das outras. O que é que o Mister retirou dessas experiências todas? Pra tudo, tudo. Eu sempre fui um curioso do futsal e não tive medo de encarar clubes com mais expressão, com menos expressão, sabe. A minha luta, sempre foi comigo mesmo. Então, conhecer realidades, conhecer países, eu acho que o futsal me deu essa oportunidade, né. Se não fosse o futsal, provavelmente teria ido para outros lugares não tão bons. O futsal abriu as portas do mundo para mim, conheci tudo através do futsal, grato por ele. E sim, conheci realidades diferentes, e isso que me tornaram o que eu sou e me fizeram chegar onde eu cheguei. Boa, Mister, ainda bem. E passando aqui um bocadinho da sua carreira, pois houve uma passagem que não posso passar em despercebido, que foi uma oportunidade de representar o Sporting por empréstimo numa equipa espanhola. Sim. O que é que significou vestir nesse momento? Obviamente que o Benfica pois, era um dos outros maiores, são os dois maiores clubes em Portugal, a nível masculino. O que é que significou para si vestir a camisola do Sporting nessa época que jogou aqui em Bom, Portugal? essa passagem vinda do clube espanhol é minha segunda passagem. Eu primeiro vou para a Itália com 18, 19 anos, faço minha primeira época como sênior lá e nas férias de 2002 para 2003, o Mister Paulo Fernandes, tá no Brasil, eu faço um treino, mesmo estando apalavrado com a equipe italiana, e ele gosta, pronto, a gente acerta ali, a equipe italiana estava apalavrada, mas já devia dinheiro, e pronto, decidi vir a Portugal, foram 3 anos como atleta muito bom, que me fizeram crescer como tudo, e depois eu sou vendido para a Espanha. Faço um contrato de 4 anos e depois volto por empréstimo. Essa é a minha segunda passagem já pelo esporte. Mas, pá, como disseste, a referência nacional e agora europeu e mundial, o Sport Benfica no masculino, foi uma grande passagem. Eu acho que ela abriu as portas do futsal e do mundo para mim. Sou muito grato. Também dei muito para o clube e como atleta também só tenho grandes recordações do esporte.
Se tivesse de escolher um momento da carreira, de toda a carreira que teve em termos de futebolista, de futsalista neste momento, obviamente, qual é que o momento que nunca esqueceria? Você nunca vai esquecer títulos, né? Todos os títulos que você ganha, como eu já disse também, é o resultado final de todo o processo. Os títulos, eles marcam o teu processo inteiro. Por isso que durante a minha época, a minha carreira, eu me apaixonei pelo processo, sabe? É difícil você falar. Eu fiz gol em final de campeonato, eu já ganhei campeonato, já perdi campeonato. A emoção de ser campeão, ela é igual para como foi agora com o Benfica no futsal feminino, como foi com o Candoso, há anos atrás. Ou seja, os títulos que você vai ganhando, eles são tão importantes quanto. Eu vejo adeptos, torcedores, e vejo diretores e jogadores emocionados, como se fosse uma final de mundial, quando ganham uma taça de uma associação. O título ele coroa todo o seu processo. Ninguém vê o processo, né? A gente só vê o resultado É final. verdade. Então, todos os títulos, independente do escalão, independente da categoria, da divisão que você esteja, ele é importante e tem o mesmo grau. Portanto, falar que um foi mais do que o outro, foi menos do que o outro, é desmerecer. É verdade. E depois também já vou lá, esse tal futsal que o comissário disse a nível distrital, porque obviamente eu sendo do Algarve vou acabar a entrevista como acabo, Vamos lá. como tenho acabado sempre, que é com a pergunta sobre aqui a minha região, neste caso, mas já lá vamos, também já passamos por lá. A passagem depois passou de jogador para treinador, ao longo da carreira grande que o comissário teve, e como muita gente sabe. E quando é que o Mister percebeu que seria a melhor altura para fazer essa transição de jogador para treinador? Não percebi, vai se percebendo. Eu, em 2011, tenho uma experiência. Pronto, eu estava no Operário, eu volto a Portugal através do Operário nos Açores, e o treinador do Júnior saiu, e eu sem título, sem curso, sem nada. Posso dar uns treinos? Posso. Olha, então vamos lá. Dei uns treininhos ali. Um grande amigo meu, esse é uma pessoa que me deixou, infelizmente, na Covid. Foi meu treinador na formação. Veio viver em Portugal, e era um treinador fantástico, uma pessoa incrível, e onde ele olhava ele ganhava títulos. E veio viver aqui, veio para Braga durante 1 ano e meio, e a gente se aproximou demais e conversava quase todos os dias de futsal. E ele falou que eu levava jeito para aquilo. Eu já tinha o nível 2, mas tinha mais por precaução, podia que meu corpo desse o sinal de que já não dava mais. Podia ser uma válvula de escape, para não sair do desporto de vez. Então as coisas foram acontecendo, ele me acrescentou muito naquilo que eu pensava de futsal, ou seja, muitas discussões daquilo que era futsal, e as coisas foram acontecendo. Depois veio o estágio no feminino do Candoso, depois, pronto, na pré-época do Candoso, ainda na pandemia, eu falei para minha esposa: olha, essa aqui vai ser a última época. Não sabia o que ia acontecer na temporada seguinte. E quando acabou a época do Candoso, no dia seguinte, o Miguel Almeida, junto com o Bruno Pinheiro, era o nosso diretor, era o diretor do Nogueiró, e o Tom Mané, ligaram. E no dia seguinte, 24 horas depois, eu estava treinando o Sub-15 do Nogueiró. Depois já vou para adjunto também do João Nuno, que era o treinador do Sênior. E as coisas foram acontecendo, foram naturais. E acho que ainda bem, porque eu não tive tempo de viver o luto de ex-atleta. Normalmente é difícil, mas eu consegui virar a chave, e agradeço as pessoas que me ajudaram ali 24 horas depois, para já entrar, para não ter saído do campo. Acho que foi o mais importante pós-carreira. Portanto, foi natural, foi acontecendo, e ainda bem, senão Sim, não sei o que poderia ter acontecido. é sempre difícil essa transição. E mesmo aqui a nível do Algarve, por exemplo, que é a realidade que eu posso falar, há muitos Sim. jogadores que estão a treinar, são jogadores e depois são treinadores de formação. Isso acontece muito. Portanto, não acontece o que o Mister está a dizer agora, que acabou a carreira e depois pegou logo como treinador. Aqui na nossa realidade, digamos assim, há muitos jogadores de séniores que já estão a pegar em formação para começar a ter essa experiência.
E eles estão entendendo que cada vez mais agora os cursos estão mais acessíveis, estão saindo ano após ano. É importante, pô. Se gosta da modalidade, eu sempre digo, se gosta da modalidade, se joga, façam logo o curso, estejam preparados, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. É verdade. Às vezes com 24, 25 acho que pode ter uma lesão e não correr bem, e ele para estar no desporto já tá com curso, vai fazer as coisas e hoje tem pós-graduação em futsal também, ou seja, tem muita coisa aí para tem vários campos, acho que também tem curso para diretores, o gajo tem que estar Uhum. preparado, se ele não quer sair da modalidade, ele tem que se preparar, porque as oportunidades elas aparecem e às vezes você está preparado, e se não está preparado, às vezes o cavalo selado só passa uma vez. É verdade. Olha, uma coisa muito importante enquanto treinador não é só a parte técnica, obviamente, a parte depois dentro do balneário e com o grupo também é muito importante. E estou a falar aqui na questão da comunicação. A sua experiência enquanto jogador influenciou alguma forma ou de alguma forma para comunicar com os atletas? Isso isso acho que você tem que perguntar para os atletas que eu tive, né. Eh, eu venho de uma geração que os treinadores eram quase coronéis, né, generais mesmo. Eh, eu tive experiência desse tipo, tive experiência já com o outro lado, com o treinador amigo, ou seja, eu sou uma mistura disso tudo. O mais importante de tudo, e que é o que eu tento passar para eles, é ser verdadeiro com eles, sabe. Eu não tenho muito vírgula não. Os meus amigos também, eu não sou daqueles amigos que pedem conselho e pedem aquele amigo que venha para contar uma coisa que eu não que me vai me satisfazer, que vai me deixar bem. Eu sou frontal e gosto de frontalidade. Me apontem o dedo, minha esposa é expert nisso, sempre fala aquilo que ela acha, não fala aquilo que eu quero ouvir. É o que eu tento passar para os atletas, é a realidade, é a frontalidade. Taticamente eu vou acertar, vou errar, mas a frontalidade e o tem que ter, pá, tem que ter. E é assim que eu tento passar para eles. Lógico que ajuda a experiência toda de jogador, eles acreditam nisso também. No meu jogo eu tenho base e tenho profundidade para discutir aquilo que eu quero, não sou o dono da verdade, mas eu acho que é um bocado disso, é ser frontal, mostrar o trabalho que eu quero. Por isso que eu também não sou muito de seguir modas, eu sigo princípios. Agora tive com o Cassiano um ano incrível, foi o melhor curso que eu fiz da minha vida durante um ano e grátis, estava ali para mim. E eu consegui acrescentar muita coisa. Eu acho que é um bocado disso, pô, é um bocado vai por aí, frontalidade, tentar ser honesto com eles, tentar caminhar junto, sem vaidade, sem nada. No fundo e no final, ou perdem todos ou ganham todos. O Mister começou por parte da formação e eu na formação os miúdos veem mais o treinador como um pai ou um segundo pai do que realmente um treinador, um general, como está o Mister a dizer. Na formação, se calhar, é preciso ter um tato um bocado diferente do que em nível sénior. E depois também tem a nível masculino e nível feminino, são coisas completamente também diferentes. Completamente. Eu digo que o treinar o futsal feminino foi outro mundo, era outro desporto. E eu aprendi demais, mas eu também confesso que durante algumas partes da época, eu precisei de apoio das jogadoras, precisei de apoio da team manager, da Rita, porque é diferente a gestão, é diferente. Bati cabeça muitas vezes, ó, mas no final a coisa correu bem e a gente conseguiu ganhar, mas cada escalão também tem, por exemplo, júniors com a mania do que eles estão, o que eles têm, é uma geração diferente, completamente diferente do 15, que já é completamente diferente do 13. Agora em Nogueirão a gente tem a realidade do distrital para o nacional, ou seja, de um ano para o outro você está jogando distrital e no outro ano você está jogando nacional. Tipo, realidades completamente diferentes, ainda são crianças e você já acha que são adultos. Na formação você tem que ter os treinadores certos no lugar certo, porque senão você pode perder muito jogador e muito ser humano pelo caminho. Olha, o Mister teve muitos treinadores ao longo da sua caminhada enquanto jogador. A minha pergunta é muito fácil, não sei se é fácil de responder, mas depois, pelo menos para fazer, torna-se fácil. Que há algum treinador que o tenha marcado e cuja influência ainda está hoje presente na sua forma de trabalhar? Vamos lá, tanto como pessoa e como treinador, eu acho que eu sou um pouco das experiências que eu tive com cada treinador, sabe? Eh, eu não treinei com o Cassiano, mas aprendi demais com ele. Eu tenho as referências do Brasil
foi na formação, o treinador o Mister Paulão. Foram 3 anos trabalhando com ele, exigente ao máximo. Depois eu já passei por Fernando Cabral, que é esse sim que veio para cá, faleceu na Covid. Tem o Ivan no Brasil também, mas eu sempre fui muito curioso, sabe. Eu quando acabei a carreira, graças a Deus eu conheci muitos jogadores que agora são treinadores que estão na elite do futsal hoje. Eu lembro quando comecei, eu falei com o Justosi muito, eu vi a defesa da Argentina, e aquilo fazia muito sentido para mim, quando eu assumi o Nogueirão no sênior, e correu muito bem. E você vai tira um pouco daqui, tira um pouco dali. Durante a minha carreira também o Mister Feijão foi grande. Hoje eu consigo olhar para o trabalho do Paulo Tavares e ver que tem muita coisa próxima, entende? Como eu disse, eu não sou um treinador de fazer um curso e pegar e colar, mas eu vou buscando princípios, eu vou tentando trazer um exercício ou outro que caiba no meu jogo, que é aquilo que eu acho. Foram tantos, pá, o PC na formação, o Ferretti também na formação do Brasil. Eu era sub-15 e ficava vendo os treinos dos sêniors da General Motors no Brasil, que era um dos melhores clubes de São Paulo, e os treinos dele eram fantásticos. Ou seja, eu sou um bocado de tudo. Tem sumo tem um pouquinho dentro desse meu vaso de sumo, tem sumo de todos os treinadores que eu tive. Pronto, isso é muito, muito bom, pois eu depois também posso falar por mim, que também sou treinador de formação, de momento não estou no ativo, mas eu também fui buscar um bocadinho de cada treinador e ficamos sempre com essa marca. É um bocadinho Pontos, assim, não é, Luís? pontos positivos e pontos negativos, temos sempre um bocadinho de ir a buscar, porque temos o exemplo do que fazer e do que não fazer enquanto Exato, treinador. E, exato. na minha opinião, na minha parte, depois é de formação, que é apenas treino em formação. O Mister depois já vai noutro tipo de patamares, mas a ideologia é mais ou menos a mesma. É isso, pá, é isso. E eu quando volto agora para Nogueiró, e é a minha casa, é a minha base, né. Eu precisava de voltar para a base. Eu sempre digo que quando a gente sai de uma relação ou quando a gente sai de algo, a gente tem que voltar para a base. Quando acontece alguma coisa, a gente volta para casa dos pais, não é. É verdade. Eu estou voltando para minha base e a minha base também passa por treinar, não só treinar sênior, eu vou estar com o sênior, eu vou estar com o sub-15B esse ano, porque eu também preciso testar algumas coisas lá na base, alguns exercícios e o Nogueirão me dá essa abertura para poder estar em mais de um escalão. Eu gosto disso e vou do 8 a 80, como eu te disse, Luiz. Eu vou estar no sênior, mas também vou estar lá embaixo com meninos de 13, 14 anos. É minha referência, é meu laboratório, eu gosto disso, o clube me ajuda e me dá essa abertura. E é um bocado disso, pai. É mais sobre futsal do que sobre mim, sabe? É verdade. Então, são experiências diárias e eu como devo tudo ao futsal, eu procuro tentar tirar o máximo daquilo que ele me dá, sabe? Olha, ainda bem que falou aqui do Nogueirão, porque é mesmo por aí que tudo começou, ao fim e ao cabo da sua carreira como treinador. Se não me engano, se não estou aqui com a informação errada, começou em 2020. Sim. Qual é que é o balanço que o Mister faz disso, desse primeiro ano de experiência como treinador? Eu tive, graças a Deus, eu tive uma equipa muito. Primeiro, eu tive sorte, né? Porque eu ia fazer parte do staff do João Nuno, e naquele ano o Nuno Álvares subiu, e ele é de Faf, o João Nuno, que agora foi para São Mateus, meu grande amigo. E ele me convidou para ir para o Nuno Álvares com ele, para fazer parte do staff dele, e eu não achei que estava preparado. Pronto, e 24 horas depois, o presidente, junto com o Bruno e com o Miguel, me convidam para ser o treinador sênior. Eu fui com a cara e com a coragem, porque a gente, quando passa de jogador para treinador, acha que sabe tudo, mas quando a gente pega a realidade no e crua, Luiz, a gente não sabe dar um trem. Ponto. Mas eu sempre fui corajoso, gosto de desafio e também tinha uma equipa de jogadores batidos, experientes e pronto, foi essa construção diária, com muita ajuda deles e com muito feeling. As coisas correram bem, a gente foi vice-campeão já no meu primeiro ano como treinador, por um gol não fui campeão nacional. E isso vai me marcar para o resto da carreira. Como eu disse, eu posso um dia ganhar a Champions, mas esse título da terceira que me escapou por um golo, vai me marcar todo dia e eu não quero passar por aquilo que eu passei de novo. Mas foi um bocado disso, foi um bocado de sorte e sem saber para onde que ia dar. Eu só tinha a paixão e a fome, aquela fome de jogador novo, aquela fome de treinador novo, e a gente nunca sabe para onde vai. A gente só tenta ser o melhor todos os dias e a coisa correu bem. É, mas é isso mesmo. Minha primeira passagem foram uns grandes 4 anos que eu passei aqui.
É mesmo isso. E o trabalho na formação, ao fim e ao cabo, pois, foi sempre uma das suas prioridades. Corrija-me se eu estiver errado. O que é que procura transmitir aos jovens atletas Eu para além passei de. passei por todos os escalões, pá, passei por todos os escalões no Nogueirão, todos, 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 todos. Eu acho que eu precisava quando você é novo, você precisa dar treino em todos os escalões para entender as realidades, entender o que é distrital e o que é uma nacional. O clube me deixou, eu logo também passei a coordenador e sempre que faltava um ou outro treinador, eu ia lá, eu nem: "Não, vamos procurar o treinador". "Calma, com o tempo a gente acha, mas deixa eu pegar esse escalão aí, se o treinador aparecer daqui 1, 2 treinos, deixa eu ir lá testar alguma coisa, deixa eu lá me conhecer também como treinador". Isso foi importantíssimo, pá. E o que é que o Mister tenta transmitir aos jovens atletas para além das questões técnicas e táticas? Pá, que não basta só ser bom jogador. Tem muitos jogadores bons na formação que não entendem ainda o que é o jogo no mais alto nível, sabe. Eu tento aproximá-los, lógico, com uma parte mais didática, com muito mais treinos de técnico individual, que é o que precisa para mim, é o que eu penso em relação à formação, mas sempre com muita intensidade, tentar dar o máximo de qualidade para eles, porque passa muito rápido a formação, pá. Esses meninos de 15 anos, daqui 2, 3 anos já podem estar no sênior. É um bocado disso, é um bocado disso. Vou a campo também, visto o fato de macaco, vamos dizer assim, para poder mostrar com mais detalhe a coisa, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que é o certo, que o futsal tem, todo mundo tem razão. E vai por aí, pá, vai por aí. O futsal é muito amplo. Olha, depois da experiência, obviamente, de início, digamos assim, no Nogueira Otões, o Mister depois fugiu um bocadinho para o Famalicão e para o Benfica. Vamos começar primeiro para o Famalicão. Sim. O que é que representou essa etapa na sua evolução enquanto treinador? Cara, durante as primeiras épocas do Nogueiró, a gente estava sempre em busca, financeiramente a gente era uma das equipas mais humildes da segunda divisão, estava em busca de ir para uma fase de campeão e sei lá, lutar contra os melhores da segunda divisão. Esse foi o nosso objetivo durante essas 4 épocas. E conseguimos naquele ano, conseguimos, mas eu queria mais, eu precisava de mais. O clube não podia subir porque ainda não tinha certificação, a certificação só veio no final daquela época. Me surgiu a oportunidade de Famalicão, próximo de casa também, né, porque eu para já preciso sempre de uma estrutura, porque meus filhos são pequenos, aqui é só eu, minha esposa e meus filhos. A gente tem uma rede de apoio, mas não como a maioria dos portugueses que tem pai, mãe, sogro tem família por cá. E eu senti, sentimento, é feeling de que eu podia ir para lá para continuar subindo na carreira. Foi um grande desafio, tinha que pegar numa equipa boa, mas que começava do zero, né, na fase de campeão, e em 3 meses eu tinha que fazer ela campeão. Foi um grande desafio, mas para mim também, é o que eu sempre digo, Luiz, é muito eu contra mim. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu tenho capacidade para pegar nesse projeto? Foi um bocado assim. Fui muito bem recebido lá, também tinha jogadores que jogaram comigo. Então é muito mais fácil você vender o seu produto, vender seu trabalho, quando tem gente que já trabalhou contigo, te conhece e sabe da tua honestidade, sabe que você vai para somar e não vai para lá para ficar brigando por quem é mais vaidoso, quem é menos vaidoso. Eu não sou assim não. E foi um bocado disso, foi mais pelo desafio e olha, consegui. E depois desse desafio, o grande desafio do Famalicão, o Mister decidiu mudar completamente o escalão, ou do masculino para o feminino, e foi diretamente para o Benfica. Um clube de exigência máxima, de classe Mas, mundial, europeia, como quiser dizer. O que é que o Mister aprendeu nessa época? bom, então, aceitar o convite do Benfica também foi muito pelo futsal, não é? Entender a outra realidade, entender o que é o futsal feminino. Eu disse isso também na minha chegada lá. E entender também que eu não tinha aqui, o que é, como trabalha esses clubes, né? A gente fala de esporte, de Benfica, fala de Barcelona, entender a estrutura que eles tinham por trás. E isso era um universo que a gente não, que eu não tinha no Nogueirão, também não tinha em Famalicão, e eu precisava entender isso. Ou seja, foi um bocado de tudo. É o Benfica. Benfica não, você tem que responder ao chamado do Benfica.
tem como dizer não, jamais, em nenhuma modalidade. Se o Benfica me chamasse para bossa, eu ia também, sabe, para tentar pra tentar me desafiar. Mas muito para estar perto do Cassiano também, para poder o desafio de reconquistar o títulos que elas tinham perdido na outra época, mas sobretudo conhecer o que é a elite do desporto do desporto. Tive o privilégio de conhecer grandes treinadores, grandes atletas das várias modalidades que tem lá dentro. Portanto, foi um bocado disso, sabe. Foi tudo ao mesmo tempo, foi também ainda no calor de ter sido campeão da segunda, e foi um grande desafio. Foi uma grande maratona também que minha família for, ou seja, era quase todos os finais de semana, acabava jogo, vinha para cima, ia para baixo, e no final valeu a pena, pá. O mais importante é botar a cabeça no travesseiro e agradecer pela oportunidade, porque tudo no final valeu a pena. E que dormiu de consciência descansada, isso é que é o mais Sim, importante no final de tudo. sim. Olha, o futsal feminino, pois tem estado a evoluir, ainda não está no nível que nós queremos, obviamente. Onde é que o Mister achou que o futsal feminino mais evoluiu e onde é que ainda existem essas lacunas para tentar melhorar? Ufa! Bom, eu acho que o futsal feminino tem que evoluir mais na formação, não é? Mas é uma briga desonesta, sabe? Porque tanto os meninos quanto as meninas vão optar primeiro pelo futebol, e isso já te condiciona muito. Eu imagino no Algarve como é que deve ser, assim, em Lisboa eu já via isso, Muito complicado. e é complicadíssimo. Ou há um encontro ali, um meio termo, que eu acho que não vamos conseguir fazer, porque o futebol é o desporto rei no país. Mas a gente vai ficar atrás das espanholas, por exemplo. Quando eu falo nós, eu falo de Portugal. Não falo do Brasil, que são 200 milhões de habitantes, portanto, com mais ou menos dificuldade encontra-se boas jogadoras. Mas se em comparação com a Espanha, você vai estar atrás. Vê que na formação a gente raramente consegue ganhar delas, porque tem a cultura do futsal lá. E aqui a cultura no futsal feminino, eu pensei que ia ser melhor com o vice-campeonato do mundo, mas também não consegui ver muita coisa. Espero estar enganado, mas acho que a formação carece de melhor estrutura, de melhores profissionais também com liberdade para poder fazer as coisas, e a evolução das atletas. Temos que dar melhores condições para elas na formação, senão já é difícil achar um talento. Agora, formar uma geração para ser campeã vai levar tempo ainda, eu acho. Pelo tamanho do país, e pela cultura que é do desporto nesse país. Olha, e posso dar um exemplo muito, muito prático. O ano passado eu fui adjunto, uma honra representar as juniores femininas aqui do clube da minha terra. Foi um convite de um amigo meu, como adjunto. Eu obviamente que aceitei, não ia dizer que não. Claro, Até, é uma oportunidade, como eu disse. é verdade, e ele tinha sido meu adjunto durante 2 ou 3 épocas, portanto eu fiz a questão de aceitar. E a realidade é que nesse ano fomos campeões, ganhámos tudo o que tínhamos a competir e a nossa melhor jogadora foi considerada a melhor jogadora do Algarve. Ela no ano a seguir, ou seja, nesta época que acabou, foi jogar para o Damanhense de futebol. E lá está, aí vai dar encontro ao comissário disse que elas tentam fugir ao máximo para o futebol, que é o tal desporto rei aqui no nosso país, e nós depois perdemos essas grandes jogadoras de futsal e podíamos ter muito mais. Não tem como, pá. Eu também, por exemplo, aqui, quando a gente abre captação aqui no Gueró, já abriram captações e não aparecia nenhum miúdo. E eu vou atrás. Por quê? Eu preciso saber a fonte, cara. Eu sou muito curioso para isso. Você vai ver a F Braga no futebol 11, no futebol 9, futebol 7. Há clubes que têm equipas A, B, C e D, pá. Entende? Grupos de 8 equipas, de A a M, com equipas A, B e C. É lógico que eles vão te levar. O futsal tem que ser apresentado por esses pais. Sabe, eu já fui buscar em júnior há uns 2, 3 anos atrás, grandes jogadores que agora vão estar comigo no sênior, que estavam, pronto, subaproveitado no 11, vieram para cá e estão no sênior. E nunca tinham sido apresentados para o futsal. Tem que se apresentar o futsal. Mas isso também vai muito das associações, sabe? É verdade. Já são poucos atletas, e aí você está numa cidade que tem um Braga, você está numa cidade agora que está surgindo o Porto, eles vão ser referência, eles vão limpar, não há como. Ou seja, e os poucos jogadores que não estão ou no Nogueiró, ou no Braga, ou nas equipas que são referência aqui, eles vão ser disputados a ferro e a fogo. Entende? Acho Isso, que poderia ter. Essa vai ser sempre o meu contraponto com as associações. Não deixar essas equipas de 11, de 7, de 9
Como é que uma equipa de 11 tem A, B e C, depois tem 9 tem futebol 9, futebol 7 que tem mais A, B e C, eles vão levar os miúdos da cidade toda. E é Isso, injusto, é inglório. E aí surge uma pérola aqui, como aconteceu com a tua miúda, eles levam embora. Não há hipótese, não há hipótese. isso é verdade. E olha, está aqui surgindo um comentário, e já que o Mister também está aqui com a tela partilhada. Que agora surgiu um acordo, agora, não foi agora, foi há pouco tempo, surgiu um acordo em que jogadores, ou seja o que for, podem jogar tanto futsal como futebol 11 ao mesmo tempo. E depois Isso é já, uma coisa que eu sempre pedi nas associações, sempre pedi. mas depois também surge aquele confronto de que uma equipa de futebol 11 tem um jogador e depois não quer que o jogador faça dois jogos ao fim de semana, então o proíbe de vir ao futsal e depois o miúdo, depois com os pais, tende por ceder. Isto falando eu da experiência aqui do Algarve, não sei se Mas há aquelas equipas que o gajo não é convocado. também é verdade. Também, nem no sábado nem domingo ele pode jogar aqui, porque são tantas equipas, pá. São tantos A, B, C, D, é tanta letra numa equipa que o miúdo não é subaproveitado. Ah, mas ele é gordinho, ah, mas ele é filho do diretor, ou ele é gente, na formação, eu já vi craques com 10 anos e com 11 anos o menino não desenvolveu, ficou pelo caminho. Esses meninos precisam ter oportunidade. Se calhar o nosso Merlin e os nossos Jacarés e os nossos André Coelhos estão escondidos numa equipa B, C de um clube qualquer. Isso é verdade. Pronto, olha, pegando um bocadinho mais de volta aqui ao Benfica, o Mister depois, eu vi na entrevista do Record que o Benfica teve aquele ímpeto inicial até ao Mundial, com muitas vitórias, o melhor ataque, uma das melhores defesas, se não a melhor defesa do campeonato. Mas depois eu fui aqui analisando alguns jogos e até tenho alguns vídeos no YouTube com a análise dos jogos do Benfica feminino e vi um rendimento um bocadinho abaixo do que eu estava à espera. Porque é que o Benfica não produziu mais? Será que foi por um plantel já envelhecido e que é muito conhecido no futsal nacional? Nada, pá, a média de idade ali não é alta. Eram 2 ou 3 jogadores acima dos 30. Até o mundial a gente levou muito bem. Depois do mundial, pronto, foram 7 ou 8 jogadoras, nossa, 7 jogadores, se não me engano. Foram as 2 guarda-redes, por exemplo. E quando elas voltam do mundial, com fuso horário, com tudo, se não me engano, elas chegam numa quarta-feira, terça ou quarta-feira, já jogamos no sábado, entende? Contra o Atlético, e acho que depois parou já para a Taça da Liga. Elas já vieram tocadas, tanto fisicamente como psicologicamente. Tá certo que perderam para o Brasil e provavelmente o Brasil ia ganhar de qualquer maneira, mas elas, psicologicamente, a cabeça ainda estava lá. Depois era um grupo curto, não é? Acho que a Nati saiu ainda na metade do caminho. Eu fiquei sem canhotas, a Raquel lesionou lá, ou seja, então o grupo chegou muito limitado. Então a gente não podia acelerar nos treinos, porque elas estavam limitadas fisicamente. A Inês ainda magoou um dia antes da Taça da Liga. Eu tinha 2 atletas júnior também, eu tinha 10 atletas de campo, contando com a Raquel, ou seja, ia oscilar. E eu tinha falado isso na primeira reunião de staff que a gente teve em julho. Eu fiz uma cronologia que eu acertei ela quase toda. Desde julho, o que ia acontecer até o Mundial, o que ia acontecer pós-Mundial. Normalmente há essa oscilação. Como houve, depois a gente tentou equilibrar, a gente perdeu a Taça da Liga. Pronto, e logo depois tivemos uma reunião, olha, vamos agora centrar na Taça de Portugal porque a gente percebeu também que a única equipe que podia tirar pontos da gente era o Nunaus. Ou seja, a gente em condições normais ia se preparar para chegar em FAF e manter o primeiro lugar da fase regular, mas estava preparando para ganhar depois a Taça de Portugal e o campeonato, mas recuperá-las fisicamente. Eu tinha um grupo muito curto, não era por causa de idade, não. É uma média de idade, você vai ver, 27, 28 anos aqui. Aqui o Velhas é mais no sentido de já serem muito conhecidas a nível do futsal feminino, já serem muito batidas. Então, mas aí já é culpa também do futsal feminino. A FIFA não tem culpa de ter sido lançada com 15 anos para o sênior, É entende? verdade. A FIFA tem 25, 26 anos. Portanto, isso mostra também que durante todo esse tempo, o tão vencedoras e o tão. Eu posso te garantir que foi a equipe com mais fome que eu já vi. Eu já participei de esportes e grandes equipas que não havia tanta fome como havia dessas meninas, sabe? Acho que também o orgulho feminino de ter perdido o ano passado, mais fome Uhum. tinha. Não tem. Agora, dentro do campeonato, você vai ter oscilação. Passado Taça da Liga,
ou pré-Taça de Portugal, tem outro estágio com a Finlândia. Eu não conhecia as meninas da Finlândia, e foi um jogo extremamente físico, com 2 jogos extremamente físicos. Elas chegaram mais arrebentadas ainda. E aí? Tu como treinador, Luiz, vai apertar o passo, vai tirar o pé? Você também não pode deixar treinar forte. Temos que equilibrar cargas. Umas têm 50 minutos nas pernas e as outras têm 10. Aí quando voltavam as da seleção sênior, da seleção A, as duas pequenininhas, uma ia para 19 e a outra ia para a seleção sub-17. Ou seja, foi um ano muito assim, pá, muito assim. E a gente teve o staff, quando fala, a gente fala do staff, a gente teve que dar muita cambalhota para poder equilibrar e chegar bem no final da época. Quando se treina uma equipa tão grande como o Benfica a nível de futsal, pois também se corre esse risco, não é? Já sabemos à partida que há muitos jogadores, ou jogadores neste caso, que irão representar a nossa seleção, portanto, e o Mister depois teve aqui a dizer, confessou à gente que fez uma análise perfeita durante a época, pois isso acontece também no futebol, cada vez que vai alguém à seleção vem sempre limitado ou com mais cansaço em cima das pernas, isso é normal. Não, mas ali foi demais, porque te levavam 8 atletas, pô, 8 atletas. Eu ficava com uma guarda-redes, e quando não ia para a seleção universitária também, subia júnior, mas a diferença ainda era muito grande. Aí ficavam 4 atletas, 3, 4 atletas para treinar, e também não gostam de baixar o nível do treino. Ou seja, foi uma experiência incrível, pá. Foi uma experiência incrível. Com pressão de títulos e pressão de todo lado. Foi maravilhoso. Voltar aos meus tempos de atleta, viver essa pressão diária, muito bom, pá, muito bom. Olha, depois queria tocar, já o Mister já tocou, que elas tinham muita garra e tinham muita vontade. Eu, principalmente eu, falo por mim, notei essa grande fome de vencer no final da época, ou seja, no playoff de final. O grupo tinha uma motivação muito extra para proporcionar uma grande despedida à Inês. Até que ponto esse objetivo não uniu ainda mais a equipa e influenciou o desempenho da equipa dentro da quadra? Influenciou demais, diretamente, né. Elas colocaram o objetivo que era pela Inês, então vamos pela Inês. Se fosse pelo meu cão, ia ser pelo meu cão também, sabe. Eu acho que o mais importante é você direcionar, e seja lá por quem for, você conseguir, sabe, pelo clube, pelos adeptos, por elas. No fundo, elas jogaram pela Inês, colocaram o objetivo dentro do balneário que era pela Inês, mas foi muito por elas também. Elas trabalharam o ano inteiro, hã, com o estigma de que a geração de ouro tinha acabado, e foi diferente para elas, né. Durante os últimos 8 anos, elas sempre foram campeãs, e foi o ano mais desconfortável que elas tiveram. Era pela Inês, tudo bem, joia, mas no fundo também foi muito por elas, pelo caráter delas, pelo orgulho delas, pelo clube que elas representam. E se elas quiseram colocar da Inês, siga pela Inês também, que foi fantástica a Inês. A Inês foi fantástica como capitã, como atleta. Por mim não tinha parado, mas pronto, foram forças maiores e respeito. Mas o GPS dela estava dando que mesmo com as limitações de joelho que ela tinha mais do que condição de jogar. Pronto, e acabando aqui nesta fase do Benfica, a minha última pergunta sobre o Benfica é: notou-se um plantel muito, pois o Ministério também já falou, notou-se um plantel muito, muito curto, não contando obviamente com as mais novas, que elas também fizeram um excelente campeonato sub-19 e venceram. Não contando com essas mais novas que fizeram, por exemplo, o jogo 4 da final do playoff, como é que se gera um plantel assim tão curto que quando temos duas expulsas ou duas limitadas disciplinarmente ou alguma lesionada, parece que não temos mais soluções no banco? Como é que o Mister conseguiu gerir isso tudo? Bom, especificamente naquela semana que eu ia contar com 2 atletas, a gente ia tentar fazer realmente uma tática dividida por 4 durante os 40 minutos, a cada 10 minutos avaliar, sabe, fazer uma análise ali, uma análise rápida, e tentar não deixar disparar o marcador, e tentar não perder mais atletas. Ou seja, você vai fazendo uma análise a cada 5, 10 minutos, mas a gente já foi ali também. Olha, a gente não foi com espírito de campeão, sabe, porque a gente sabia que o jogo 5 em casa, hã, tudo ia se decidir na luz, com o ambiente que a gente já imaginava que ia ser e como foi, e elas iam ser fortes e completas, sabe. A gente foi logicamente para ganhar o jogo, mas
aceitamos ali depois do 2-1, a gente ainda estava no jogo, mas o 3-1 e o 4-1, pronto, olha, tá tudo bem, calma, não vamos desesperar, porque do outro lado também, no meu ano me calhou o melhor no Álvares. Mas a gente não tinha dúvida que o jogo 5 na Luz e o ambiente ia ser diferente, completo, com a equipa completa, pela Inês, pelos adeptos, o clima que se fazer lá e que se fez. Também não tinha problema do jogo 4, a gente podia queimar o jogo 4 para decidir o jogo no jogo 5 em casa. Pronto, agora o Mister já disse que, e nós já sabíamos, que iria regressar ao Nogueira Oitonões. Aqui eu li uma notícia, confirme-se o Mister se é verdade ou não, que vai ser o coordenador também da formação. Pronto, Vou. O como é que... presidente, graças a Deus, me dá a chave do clube e me dá a responsabilidade. Eu gosto, pá, porque eu vou às 6 da tarde lá para cima, quando começam os treinos, e posso ajudar os treinadores, posso ajudar os jogadores, como é que o Mister vai... posso ajudar naquilo que é a estrutura do clube também. O clube está a melhorar muito, virou utilidade pública agora, e tem muitos parceiros chegando agora também, graças a Deus. Como é que o Mister vai articular essas duas responsabilidades de ser treinador da equipa principal? Obviamente, não sei se o objetivo será subir ou não, e depois ser coordenador e treinador de formação, que também já o disse aqui na entrevista. Pá, eu já fazia um bocado disso antes de sair, né? Já fazia um bocado disso. É estar próximo dos treinadores, estar próximo dos jogadores, são todos os escalões a nível nacional. E eu peguei exatamente um escalão que é o intermédio do distrital para o nacional. Acho que essa lacuna tinha que ser preenchida por mim, mesmo porque pela disponibilidade que eu tenho, e tentar mostrar para os meninos ali o tamanho do salto que é de uma distrital para uma nacional. Mas no fundo, Luiz, é voltar para aquilo que eu fazia, que eu estava muito feliz em fazer, e seguir, pronto, mais do que tem pensar em subida. Nós vamos com 90% de jogadores esse ano da formação, alguns que saíram, foram para o Braga em júniores e voltam agora, mas que eram da nossa formação. Primeiro estruturar o clube e depois pensar em subida com os jogadores da nossa formação. Se acontecesse uma subida, joia, mas o clube não vai economicamente gastar aquilo que não tem para poder apostar numa subida. É passo a passo, sem pressa, estruturar o clube primeiro, fazer com que o clube seja visto, fazer com que investidores apostem no clube agora como utilidade pública, e mais cedo ou mais tarde o clube a médio e longo prazo vai tentar beliscar assim uma subida da Liga Placar, mas sempre com o pezinho no chão, responsabilidade, sem querer dar um passo maior que a perna. Olha, vamos entrar aqui numa fase mais final, digamos assim. Eu vou fazer aqui um joguinho com o Mister, se me permitir. Vamos a isso. É um joguinho de resposta rápida. Vou-lhe fazer uma pergunta e o Mister muito rapidamente tenta responder. Dale, vamos a isso. Portanto, qual é que foi o melhor pavilhão onde o Mister jogou? A favor ou contra? Que também tem os Pode, bons de jogar contra, também pode tem dizer os tem dois. pavilhões. Pode dizer os dois. Pode ser os dois. Vamos lá. A favor, cara, teve o primeiro derby no Pavilhão Atlântico, foi muito bom. O primeiro derby no Pavilhão da Luz Novo, contra, foi 8-5 pro Benfica. Levei 2 ou 3 gols do André Lima, mas foi memorável porque o pavilhão estava mesmo a arrebentar as costuras. Jogar contra o Polares Cartagena na época do Manuel Tobias, em Espanha, maravilhoso. Benicarló, ambiente magnífico também, em contra. Agora, o pavilhão que eu sempre quis jogar, que eu realmente realizei meu sonho, até por um dos ídolos que eu tive, e depois eu tive a oportunidade de jogar lá, foi o Playa de Castelhão, jogar playoff com o Pouso lá com quase 5 mil pessoas, também foi fantástico. Eu acho que a favor o Playa de Castelhão, e encontra Polares e Benfica na Luz, é sempre Benfica na Luz, né? É sempre complicado. Aquela enchente que o Benfica traz é uma loucura. E eu Qual é que... consegui viver os dois lados agora, único, né? É verdade. Qual é que foi a jogadora e o jogador mais evoluído que tu já treinou? Ufa, lá vem tu. Cara, no Benfica teve de tudo. Trabalhei com a Ana, melhor do mundo. Taticamente a Inês Fernandes, ela senta na mesa e vai falar com os melhores treinadores do mundo.
A Matos, taticamente, e a Ana Oliveira depois também começou a evoluir, desabrochou e virou a realidade que vai ser nos próximos anos. Ou seja, no Benfica eu tinha de tudo. Agora, vamos lá, a favor, pô, joguei com o Pablo no Playas, eu joguei com o Rafael Rato no Playas, também novinho, magnífico jogador. O Alex no Sporting também, tecnicamente, um dos melhores que eu já vi. Ou seja, teve de tudo, pá, teve de tudo. A liderança do Zé, a liderança do João Matos, que agora parou, a figura do João Benedito, tão grande quanto a da Ana Catarina, sabe? São figuras que você olha no treino e fala, pô, tô a treinar com esses gajos, pá. Também tem essa coisa, sabe? Vou jogar contra o Ricardinho, vou jogar contra o Manuel Tobias. O gajo, se tivesse PlayStation, seriam referências de PlayStation, sabe? Se É tivesse o verdade. futsal. Se tivesse o futsal e você tá ali jogando contra os gajos. Pá. Eu sempre fui muito povão, eu sempre amei os meus ídolos, jogar contra o Lenísio. Enfim, pá, é uma boa história que eu tive por aí. Se eu lhe pedisse uma palavra para definir o Benfica, qual seria? Não é só uma não, paixão, loucura, aquilo é um mundo à parte, pá, é uma loucura aquilo, loucura. E Os o Nogueira, adeptos fazem de tudo, os jogadores fazem de tudo, aquilo é uma loucura total, mas uma loucura boa. e o Nogueira 8 qual seria a palavra? Qual? Nogueira 8 qual seria a palavra? Aí é minha fortaleza, minha casa, meu porto seguro, minha base. Nogueira é minha base, vou estar sempre aqui, eu vivo em Braga já há 13 anos. Enquanto eu tiver a oportunidade sempre de sair e a oportunidade de voltar, vai ser sempre minha casa. E eu sempre, como eu disse no começo, voltar sempre para a base. Recarregar energia, recarregar as pilhas para seguir, mas o Nogueirão vai ser sempre minha base. Se lhe pedisse um jogo que nunca esqueceu, qual é que seria? Meu ou do meu filho, pode ser, porque teve um que eu passei até mal do meu filho há uns 2 anos atrás. Foi com a Contacto, de um 4-1 ou 5-4, e depois ganhando 6-5, aquilo foi uma loucura. Agora, todas as finais de campeonato são memoráveis. A final do Cucandoso contra o Portimonense, 6-2 estava o jogo, em 3 minutos aquilo foi para um 6-6 e a gente quase perdeu o jogo e quase perde o título. Enfim, por isso que o futsal ele é magnífico nesse tipo de coisa. Como a gente falou lá no começo, pô, o jogo memorável é maluco, tanto o derby que você jogou, tem o derby que eu fiz também logo no começo, que foi no Paz e Amizade, foi um troféu, eu fiz 4 ou 5 gols no derby, é memorável. Já fiz em gol em final de campeonato, ou seja, futsal Ô Luiz, tu também é da área, sabe o quanto é apaixonante, imprevisível, não tem como distinguir um só, não. É verdade, sim senhor, e posso confirmar o que o Mister está a dizer. Uma última, qual é que é o valor, se eu lhe pedisse um valor apenas, qual é que seria um valor que nunca abdica nas suas equipas? A verdade entre eles, a entrega entre eles. Nas minhas equipes não pode ter vaidade, pô. Não pode ter vaidade. É uma equipe que vai correr muito, que vai se entregar. Eu olho a Argentina, apesar que eu acho que a Espanha vai ganhar, mas a Argentina como equipa é fantástica, eles se entregam pro Messi. Não tem problema nenhum de aceitar que o Messi é o melhor deles todos e que eles, se tiverem que dar a vida pelo Messi, eles vão dar. As minhas equipas, elas têm essa característica, sabe? De ser uma equipa coletiva, não tem um jogador que se destaque, não tem problema se destacar também. A gente entende o papel quando você tem um jogador assim fora de série, mas é a paixão pelo jogo, é a paixão pelo clube e, sobretudo, é a paixão que eles têm pelo outro, pelo companheiro, sabe? Estamos indo para a guerra, não pode ter vaidade. Eu tenho que me atirar na frente da bala pelo meu amigo e tenho que ter a certeza que meu amigo também é capaz de fazer por isso. Eu acho que é por aí. Pronto, e depois para terminarmos, vou fazer aqui uma pergunta em que é muito pessoal do Paulinho Roxo, como a gente conhece. Hum, se nós daqui a uns aninhos, muitos anos, esperemos nós, enquanto o Mister como Se treinador, Deus quiser. se Deus quiser, daqui a muitos aninhos, olhemos para trás e como é que o Mister quer que nós olhemos para o Mister Paulo Roxo daqui a uns anos, a uns bons valentes anos. Eu já respondi isso, sabe? Dentro das minhas qualidades e meus defeitos, eu quero que vocês me olhem, e aquele que teve contato comigo vai dizer, pô, ele foi parceiro, ele foi verdadeiro, sabe? É o que eu tento fazer. Eu vou errar como ser humano, como treinador, mas das minhas amizades, das poucas amizades que eu tenho, eles sabem que eles podem contar comigo. Olha, e fugindo um Mas bocadinho, podem contar.
fugindo um bocadinho aqui a tudo isto e só mesmo para acabar. Não sei se viu a notícia, o Simi Sayoti foi para um clube distrital para ver se o E, projeto. O que é que o Mister tem a dizer sobre isso já agora? pá, eu tenho a dizer que se eu puder, eu queria ter o dinheiro do Pato para trazer o Saiote. Mas eu também gosto de trabalhar com a formação também, pá, não tenho problema com isso não. Mas quem dera, se na formação, se na distrital a gente tivesse condições de trazer mais Sim Saiotes e mais jogadores de liga placar. Quem dera. Mas parabéns para eles que eles façam um grande ano. Eles estão na distrital, certo? Sim, sim, O sim, sim. Pato tá na terceira. E que subam logo e com quem promete com um dinheiro desse, se tiver uma boa estrutura, mais cedo ou mais tarde chega lá, e que o Porto também suba o ano que vem e que vá à primeira divisão, tudo pelo futsal, e que o futsal consiga ter a visibilidade que merece, pá. É um país campeão do mundo, campeão europeu, vice-campeão do mundo no feminino, mas que ainda não está no lugar de merecimento. E é o que eu tento fazer, foi uma das lutas que eu queria ter no futsal feminino, também era isso, fazer com que o futsal feminino chegasse mais longe. Enfim, é tudo muito pelo desporto. Pronto, Mister, acabamos assim. Mais uma vez agradeço ter aceito o convite e estar aí com uma humildade Imagina, extrema. estamos aí. Se Um- pudesse, tivesse mais disponibilidade, era mais uma horita para a gente falar. Eu Pois, gosto de falar. Eu gosto de infelizmente falar. o tempo vai voando. Foi muito bom a conversa e é o que eu digo, a humildade do Mister, um campeão nacional pelo feminino, depois de tudo o que já se falou sobre o Mister, eu pessoalmente não tenho nada a apontar e pronto, agradeço em nome de todos os fãs de Eu futsal que que possam agradeço, estar aqui a eu ver. agradeço. E tô aí para tudo, pá. Sou verdadeiro e ouço o que tenho para ouvir, falo o que tenho para falar e no fundo dormir com a cabeça tranquila. Gosta de mim? Não gosta? Tá tudo bem, tá tudo certo. Se não gosta de mim também é um problema teu, também não tô para agradar as pessoas. Quero agradar os meus amigos, quero agradá-los de verdade. E se quiser também, se tiver problema pessoal comigo, sem me conhecer, me liga e a gente conversa, tá tudo bem. Não há problema. É isso, Mister. Obrigadão por tudo Eu que agradeço, Luiz. e Espero que a vemos. malta tenha gostado aí também. Assim, vou E, ver agora. por mais podcasts, É por verdade. mais espaço para as pessoas que merecem no nosso desporto. Sim, senhora. Muito obrigado, Mister. Até um Eu que dia. te agradeço, Luiz. Tamo junto. Tchau, Obrigado, tchau. obrigado. Pronto, malta. Demos assim. Espera aí que o homem está aqui a olhar para ontem. Exaus. Já estou de volta. Pronto, damos assim por encerrado esta conversa com o Mister. Espero que tenham gostado. Espero que esteja tudo bem. Que tenham estado bem aí na companhia do Mister Paulinho Roxo. Tiveram, tiveram a oportunidade de fazer as vossas intervenções. Espero que tenham gostado ao máximo. Eu tentei fazer a melhor entrevista que pude dentro do meu conhecimento. Acho que foi útil. Não massacrámos o Mister em termos daquelas questões, já que todos sabemos e que o Mister já está farto de responder. Acho que já não é tema entre o Arthur Moreira e o Paulo. Portanto, acho que vamos seguir. Seguimos bem, falamos de futsal, que é o que mais interessa. Aqui as polémicas vamos deixar para outros. De Bogas, obrigado pelo follow. Um grande abraço para ti. Espero que estejas bem. E pronto, para a semana aqui o G vai estar de férias, portanto não vai haver live. E de resto, vamos ver se amanhã estamos aí ou não para uma conversa mais calma, mais tranquila. Tenho aqui algumas novidades que também posso dar. Vamos ver se amanhã estou aí ou não. Tá, malta? Deixa-me só pôr aqui uma musiquita. Só para a malta não estar aí a acabar a live. Portanto, um grande abraço a todos. Hasta amanhã ou então até só daqui a 2 semanitas, está bem? Obrigadão, obrigadão, malta. Mais que nada.